Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro Paulinho, que irá nos falar sobre o homem no mundo. E a gente sempre aguarda o Paulo com expectativa, porque ele tem se revelado nas casas espíritas um grande palestrante, um grande orador. Então a gente sempre aguarda o Paulo com muita expectativa. A vez passada ele estava doente, né, Paulo? Isso. Não deu para vir, mas hoje ele está aqui para nos brindar com mais um pouco de conhecimento. O Custódio hoje não está presente, então não tenho. Marquinhos, um recado, secretaria? Nada? Maurício, alguma coisa? Algum recado, alguma coisa? Não. Então vamos. Tem alguém que deixa? Alguma? Alguém quer ler? Então, Maurício, por favor. Alguma leitura? Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Altar íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertarmos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. E assim, vamos recolhendo em prece, agradecendo primeiramente a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, a Jesus Cristo, que sempre está presente quando nos reunimos em seu nome, aos dirigentes espirituais dessa casa pelo acolhimento que nos dá toda semana, aos amigos espirituais que têm preparado esse ambiente sempre para que pudéssemos estar, aos amigos espirituais que normalmente comparecem para ouvir um pouco daquilo que temos, os esclarecimentos que temos a prestar,
E assim, emanados, vamos preparar esse ambiente para que o nosso amigo Paulo possa revelar e nos ensinar grandes ensinamentos, grandes aplicações na nossa vida. E ouviremos com muita atenção e com muita sabedoria nosso amigo Paulo. Que assim seja. Que assim seja. Paulo. Então não posso fazer algumas coisas depois para cortar, né? Não tem problema não, né? Eu me locomovo, tem problema? Não. Eu vou ficar depois de ocupar o tempo todo. Bom, pessoal, boa noite. Para a gente a satisfação poder colaborar com essas noites doutrinárias e filosóficas da casa, e a gente espera que o nosso tema possa, de alguma forma, servir de reflexão desse intervalo da semana para outra, quando vocês terão uma nova apresentação de palestras. O nosso tema, que foi combinado com o Custódio e faz contato para a gente poder desenvolver os assuntos, é o homem no mundo. Nós resolvemos trabalhar esse tema porque ele toca em diversas questões muito atuais e também conflitantes com relação à própria doutrina espírita, os próprios interesses pessoais que muitas vezes impedem a pessoa de enxergar um pouco mais claramente, ou ela se apropria de uma ideia pessoal e aplica essa ideia pessoal como filosofia de vida, e isso resulta no retorno ao mundo espiritual como decepção, como desengano, e isso faz com que muitas vezes tardiamente, já na situação de sofrimento, os seres vão rever os seus conceitos e vão verificar que suas propostas não eram de conformidade com os propósitos divinos. Então nós temos uma quadrinha poética muito interessante, ditada por diversos amigos espirituais, um livro chamado Paz e Alegria, através de Chico Xavier, quando eles dizem assim: na vida somente avança quem guarda o bem por dever, e nunca perde a esperança, aconteça o que acontecer. Porque quando a gente fala na questão da persistência da criatura, está produzindo algo significativo para a sua vida, isso na verdade tem desdobramentos mais variados. Porque nós estamos na Terra com um propósito de aperfeiçoamento, de aprendizado e também de despertar aqueles que já se disporam a aprender, a enriquecer as suas informações. Há outros que ainda estão despertando para mudar a mentalidade, para enriquecer os seus conceitos, para quebrar paradigmas, porque a doutrina espírita é uma doutrina muito avançada com relação aos conceitos humanos que nós temos, porque ela toca exatamente em questões que são enraizadas, são amarras que nos prendem aos interesses materiais. E isso, logicamente, gera um certo desconforto inicial para quem se matricula numa escola que não é apenas informação, mas é de renovação. E essa renovação, muitas vezes, ela traz esse aparente desconforto. Então, a base da doutrina espírita, a base do Evangelho, a gente pode remontar ao mundo antigo. Na época de Sócrates, como está descrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Sócrates fala a respeito do mundo espiritual, fala a respeito dos bons gênios, que mais tarde deturparam para a questão do demônio, do diabo, mas nós tínhamos essa base, ou nós temos essa base filosófica que está implantada lá na antiguidade e veio se avolumando até os dias de hoje e foi incorporada para a doutrina espírita nos três aspectos, que é ciência, filosofia e religião. Mas, quando nós nos reunimos para tratar dos assuntos pertinentes à doutrina espírita, nós estamos tratando de assuntos primeiramente filosóficos, porque é a filosofia que te leva à compreensão de Deus, e é a filosofia que te leva ao enriquecimento da própria ciência. Então, a filosofia te leva a religião e a Deus, e a filosofia te leva à ciência e à compreensão da vida. Então,
Então a filosofia, ela não apenas indaga, mas ela, dentro da compreensão da raiz da palavra, que ela é de raiz grega, filosofia significa amigo da sabedoria ou amor à sabedoria. E logo aqueles que desenvolvem amizade ou amor à sabedoria, eles estão, logicamente, desenvolvendo conhecimento para os enriquecedores. Então, quando nós tratamos da questão do homem no mundo, o que deve guiar o homem no mundo é a sua filosofia. O que faz o homem, muitas vezes, cometer atos falhos, escolhas, muitas vezes, que ele vai ter que, talvez tardiamente, modificar, é porque a sua filosofia de vida era a filosofia de vida particular. A ideia não é uniformizar, mas é fazer a gente compreender que o fornecimento da informação provém de uma mesma matriz. A matriz é uma só. As interpretações são diferentes. Ou as apropriações ou interpretações pessoais é que muitas vezes ocasionam esse choque de opiniões. Então, esse capítulo, O Homem no Mundo, a gente não pode esquecer que é uma preparação espiritual para que a gente esteja aqui. O propósito da vida é muito mais profundo do que a gente imagina. Tem muita informação que a gente não pode tocar, porque o assunto é muito vasto, o tempo é curto, e a gente não pode pegar muitos detalhes. Mas a vida é muito mais vasta do que a gente possa imaginar. A vida, na verdade, começou no espaço. Quando a gente fala homem no mundo, a gente não pode esquecer que é o mundo espiritual que antecede o mundo material. Nós estamos participando de duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão material, aquela que a gente enxerga, que a gente tem mais tato, que a gente tem mais contato, que a gente tem referências. Então a doutrina espírita, que é a doutrina espiritualista, está tentando com que a gente não modifique, mas retorne para o ponto de vista original. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E Deus é a inteligência suprema, a causa primária primeira de todas as coisas. Nós somos a inteligência em nível secundário. E ele está num nível abstrato ou invisível, mas que a gente crê, que a gente busca compreender. E nós somos filhos dele, então nós somos filhos do mundo abstrato, e não do mundo material, como a gente entende. Se a gente tem uma identificação com nossos parentes, com nossos pais, da consanguinidade, o DNA com Deus é a prática do bem e a vivência do amor. E o DNA com os humanos, com os consanguíneos, é a herança genética. Então, quando a gente fala que acredita em Deus, eu estou dizendo que eu acredito no mundo invisível. Eu acredito na influência do mundo invisível. Eu acredito que o mundo invisível é o mundo que existe, que antecedeu o mundo material. E a vida material é o efeito do mundo espiritual. Lá é a causa, é o efeito. Então, no mundo espiritual, é que se faz a preparação para a nossa reencarnação. Não dá para a gente falar os detalhes de como funciona, que são detalhes muito ricos, muito extensos, mas, em resumo, no mundo espiritual, todos nós, no nível que nós estamos hoje, ou nós estamos reencarnados por expiação, que é por obrigação, ou seja, a gente não tem consciência, até mesmo por rebeldia ele se nega a reencarnar, ou a gente reencarna por prova, que é uma opção que a gente faz, a prova nunca é obrigatória, a gente faz a escolha, mas a expiação sempre é obrigatória. Então nós temos essa preparação no mundo espiritual. Ninguém reencarna sem nenhum propósito. Todos nós reencarnamos com propósito. Então a vida se apresenta muitas vezes de maneira adversa aos propósitos que a gente muitas vezes acalenta, de sonho, felicidade, bem-estar, alegria constante, que são aspirações legítimas, nobres e que devem ser cultivadas, trabalhadas para que elas sejam solidamente construídas. A gente não deve abandonar esse projeto de felicidade, alegria de viver, a gente não deve abandonar essas ideias que alimentam a alma, porque são elas que, na verdade, alimentam a nossa alma, são elas, na verdade, que nos dão nutrição, nos dão esperança, ânimo. O dia que a gente abandonar esse propósito, a gente simplesmente se auto-abandona. Quando se auto-abandonar, nada mais faz sentido. Então é fundamental a gente compreender que a gente reencarna com propósito. A gente não reencarna aleatoriamente. Deus falou que agora vou reencarnar, reencarnei e acabou. Não. A gente reencarna com propósito. Há toda uma organização do mundo espiritual. Acho que eu já perguntei aqui, quem já leu o livro Nosso Lar? Rapaz, o pessoal está estudioso, hein? Ainda bem que eu não falei nada do conteúdo do livro até agora, Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Rapaz, o Custódio está um pai severo aqui.
Então você já sabe o que antecede a forma física, ou seja, o corpo, a vida corporal, lá no mundo espiritual. Né? Que o departamento de reencarnação, ele tem uma estrutura que trabalha com a miniaturização perispiritual, que é a preparação para o ser reencarnar. Vocês sabem disso, não sabe? Todo mundo sabe? Então tá bom. Então, se a gente se prepara para reencarnar, também há alguns toques particulares para cada um. Por exemplo, a gente está no mundo espiritual. A beleza para a gente faz diferença? Se eu vou ter uma perna mais curta do que a outra, se eu vou ter uma orelha grande, se eu vou ser branco, negro, amarelo, faz diferença para todo mundo espiritual? Não. Faz. Não? Sim? No mundo espiritual não, né? No mundo espiritual não. Porque ela a gente vê com imparcialidade. Né? Sobretudo quem vem em regime de provação, de expiação. Se ele mostrar lá a maquete de como você vai reencarnar de expiação, ele fala, esse aí eu não vou não. Ele já começa a rebeldia, começa lá, né? Rebeldia começa, não, esse aí eu não vou não. Não, você vai com problema no filho. Não, você não vou não. Não, você vai alejar. Não, também não vou não. Né? Porque ele é muito resistente a essas experiências que muitas vezes leva a criatura a um aprendizado novo. Né? A reencarnação sempre te leva a um aprendizado novo, mas que você não queira, talvez você pensa assim, poxa, por que essa situação se repete tanto? Primeiro, para despertar para a lição da vida. Segundo, para a gente começar a investir naquela lição da vida. E o terceiro e a última importância é para a gente consolidar aquela lição. Ela vai continuar acontecendo, só que a gente vai dar importância. Né? Então você consolidou, você entesourou, você interiorizou o aprendizado. Então, os fatos não vão deixar de acontecer, mas você já está fortalecido, já está amadurecido pela experiência, então aqueles fatos não te afetam mais. Então, quanto mais a gente resiste às experiências e acontecimentos, mais os acontecimentos, os fatos são dolorosos, mais eles são difíceis de administrar, mais são difíceis de vivenciar. Mas tudo isso é resultado do planejamento do mundo espiritual. A gente não encarna por acaso. Né? Vamos supor que alguém queira reencarnar músico. Né? Aí vem bater da vizinhança da casa espírita. E a pessoa não é um músico, né? Assim, dedicado, igual vocês são. Né? Aí o pai fala assim, olha, você quer aprender música, mas você tem que aprender a tocar com o público que vai te ouvir, vai te entender. Então fala o seguinte, vai lá para o consultório aprender música. Aí o filho vai dizer, mas por que ela não custódia na casa espírita Carinho? Ah, porque lá você vai tocar para pessoas sensatas, pessoas boas. E lá tem mais uma coisa, lá tem misericórdia. Se você não canta bem, não tocar bem, ninguém vai zombar de você. Né? Então não é uma expiação, aí é uma aprovação. Né? Então a gente tem essas questões muito particulares que levam as criaturas, quando se matriculam no uniforme de carne, não importa a apresentação, não importa a cor da pele, a condição financeira, nada disso vai dar importância ao aprendizado e à desenvoltura que você vai ter na prática do bem, mas sim a importância que você vai fazer da sua condição. Qual é a condição que você encarnou? A condição que você encarnou não tem tanto significado assim, mas o que você vai fazer da forma como você reencarnou, isso sim, isso é importante. Como é que você vai reagir? Como é que você vai investir? Como é que você vai aplicar? Como é que você vai desenvolver para não ter aquela aparente dificuldade de você conseguir ampliar o seu raio de ação, ser útil para a comunidade? Então, quando Allan Kardec fala do homem do mundo, ele fala de algumas questões fundamentais. As pessoas ainda têm uma visão muito precária do mundo dos dias de hoje. E o Evangelho vem mostrar uma questão muito interessante. Né? Por mais dificuldade que a gente tem, a gente não pode colocar as pessoas acima da expectativa, cada um tem a sua realidade. E outra questão, não ser pessimista, porque todo mundo tem qualidade. São os dois pontos. É uma dualidade. Né? Ou a gente imagina que a questão é muito complexa e coloca muita expectativa, ou a gente é pessimista e acredita que a coisa não dará resultado. Né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio para entender essas questões.
Por que a gente precisa pensar assim? O que o Evangelho diz? A gente tem que enxergar nas pessoas os caracteres da perfeição. Os caracteres da perfeição. O que são os caracteres da perfeição? São indícios de bondade que toda criatura traz. E nesse indício de bondade significa, se nós somos filhos de Deus, todo mundo aqui acredita que é filho de Deus, tá? Sim? O Bruno está preocupado, Bruno? Se é ou não é? Não sei não, né? Mas todos nós, em tese, somos filhos de Deus. Né? Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor, somos filhos da luz, somos herdeiros do universo, fomos criados para a felicidade. Tudo o demais que ocorre ao redor da nossa experiência, que contraria aparentemente esse projeto divino, esse planejamento divino, não é obra de Deus, mas são correções necessárias que nós precisamos. Então, mesmo sofrendo, mesmo padecendo situações as mais diversas possíveis, comprometimento na saúde, dificuldade financeira, problemas de convivência, são questões particulares de responsabilidade desse ser que, mesmo passando por essas adversidades, ele não deixa de ter a possibilidade de ser feliz. Se a gente for ver os personagens que passaram pela Terra, ninguém teve vida mansa, não. Né? Todo mundo, para poder superar, para poder se fazer uma pessoa melhor, ele administrou a sua realidade e conseguiu se projetar no tempo. Não são pessoas excepcionais nem privilegiadas. São pessoas que têm como exemplo menor, Jesus exemplo maior. Né? Mas são personagens que vêm como exemplo menor. Né? Que mostram para a gente o caminho de se driblar, de se conseguir administrar dificuldades e conseguir, de alguma forma, manter seu equilíbrio. Né? Se a gente for ver... eu gosto muito do Espiritismo, porque o Espiritismo, quando fala do homem no mundo, ele não fala do homem espírita, ele fala do homem no mundo. Aí, se a gente for ver no Evangelho, você tem lá um espírito israelita, você tem lá cientistas como Hahnemann, né? O Hahnemann é aquele da homeopatia, tá? Que está lá fazendo parte daquilo de verdade. Você tem o Sócrates, né? Você tem Santo Agostinho da Igreja Católica, você tem São Vicente da Igreja Católica, você tem um bispo da Igreja Católica. Na época, como o movimento protestante era muito fraco, então, se tem um representante protestante lá na doutrina espírita, eu não localizei ainda, mas com certeza tem. Né? Deve ter lá no céu e inferno, né? No céu e inferno deve ter, que eu não olhei com detalhes ainda. Então, a doutrina espírita ela é includente. Ela inclui todas as criaturas. Porque nós somos filhos de Deus em evolução. A doutrina espírita é uma explicação para a vida, não é uma religião formal. A gente se interage, se entrega com a vida onde quer que a gente esteja. Por isso, a possibilidade de a gente ver os outros como filhos de Deus é uma possibilidade real quando você muda a sua visão, quando você muda o seu paradigma, quando você muda o seu conceito. Então você deixa de olhar as diferenças e passa a olhar aquilo que você tem de possibilidade de igualdade. Assim você consegue ver a sua condição de filho de Deus. Até mesmo pessoas de outras religiões. Nós temos muita coisa em comum com elas. Então, quando se fala dos caracteres da perfeição, a gente não pode esquecer desses personagens. Não é? O Mahatma Gandhi, ele era hindu, né, de nascimento, por tradição e tal. Mas ele tinha conceitos cristãos. Ele tinha conceitos cristãos. Né? Uma das frases mais marcantes dele, com relação ao cristianismo, foi de que se perdesse todo o conteúdo do Cristo, se salvasse, né, ou se restasse o Sermão do Monte da Montanha, o patrimônio moral da humanidade estaria salvo. Né? Então ele era alguém que tinha uma contradição na religião, mas ele tinha uma visão imparcial. Mas depende muito da pessoa. Né? Você pode ter a sua religião, mas você pode ter uma visão imparcial e se incluir com os demais. Tem até um projeto, não sei se foi adiante, daquele juiz lá de Minas Gerais, do Haroldo Dutra, né? Um projeto de integração com outras religiões. Não sei se o projeto continua, mas achei muito interessante. A gente tenta fazer isso na nossa vida diária, né? Nas amizades que a gente tem, nos contatos que a gente estabelece, nas parcerias para a casa espírita que a gente tenta construir. Né? Buscar parcerias também com pessoas com pensamentos religiosos diferentes, mas que têm um projeto do bem, da solidariedade, da fraternidade, da caridade. Né?
de ser humano. Então vai ter que buscar aspectos que identifiquem igualdade, porque diferença você precisa procurar, porque tem muitas. Você deve fazer muito esforço, porque tem muitas. Então, são os caracteres da perfeição. É isso que nos possibilita a convivência com as criaturas. A gente está aqui falando isso porque, como nós somos, quando eu falo no início, né, amigos da filosofia, é bom a gente entender para onde, quais os caminhos que a filosofia nos leva, quais as opções que ela nos apresenta e que a gente pode tirar proveito dessas opções. Então, os caracteres da perfeição é uma visão otimista, esperançosa e construtiva, porque não nos afasta dos outros, mas nos faz aproximar dos outros. Se a gente está construindo o conceito trazido pelo Evangelho de família universal, a família universal não pode estar cada um na sua casa, tem que se encontrar em algum momento, tem que conversar em algum momento, tem que interagir em algum momento. Então, o conceito de família universal é um conceito prático. Às vezes a gente não consegue enxergar, porque o nosso ponto de vista é muito particular. Então a gente acaba se aliando, acaba se afastando, ou acaba criando resistência, quando a gente poderia interagir e até multiplicar em termos de colaborar, de ser parceiro, de ser companheiro, de alguma forma favorecer atividades que possam reunir pessoas de pensamentos diferentes. Vamos à segunda questão, que Allan Kardec coloca na questão do homem do mundo. A questão dos superiores e inferiores. É uma grande questão que hoje o mundo está, de alguma forma, revertendo essa definição, que é muito precária, sobretudo na Europa. Na Europa, daqui a mais um tempo, você não vai ter mais a questão de superior ou inferior. Você vai ter pessoas que tiveram acesso à educação, herdaram propriedades, tiveram mais oportunidades de desenvolvimento, e também terá que agregar outras pessoas que vêm de situação precária, mas que precisam ser promovidas, acolhidas. É o que está acontecendo. O mundo ele vai passar por essa interação porque a gente precisa acelerar o processo de identificação do outro como irmão. A melhor escola do aperfeiçoamento é a escola da vida, do mundo. Mas quem pode fornecer uma visão filosófica mais clara é a religião, e nesse caso específico a doutrina espírita, sem nenhum privilégio, sem nenhum tipo de vantagem, mas é uma escola filosófica religiosa que nos abre os olhos para acesso, facilidades que muitas pessoas não conseguem enxergar, e daí muitas vezes obstáculos e resistências que vão gerar no futuro a lei da ação e reação. Aquilo que a gente, o bem que a gente nega é o mal que a gente recebe no futuro. O bem que a gente faz é o mal que a gente abrevia no futuro. O amor que a gente doa é igualmente ao mal que eu abrevio ou que eu anulo no futuro. Então nós temos esse contato de lei da ação e reação. E que isso acontece mais marcadamente quando a gente está encarnado. Reencarnado, porque a gente tem esse processo de aprendizado. Então você vê resistências, mas as resistências são porque as filosofias não são suficientes para dar uma visão mais clara, para abrir mentalidades. Daí você vê resistências. Vamos no terceiro aspecto que o Evangelho coloca do homem no mundo. O dever. Qual o dever que nós temos aqui na Terra? Qual é o nosso dever? Rapaz, eu já vi gente dormir de olho fechado, aberto não. Primeira vez. Agora ele está fazendo tanto frio assim. Então, o que é o dever para nós reencarnados aqui na Terra? Qual é o dever? Qual é o dever? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar é ótimo. O que mais? Esse pessoal acorda, Fazer o bem sem olhar a quem, Fazer o bem, esse é clássico. Fazer o bem sem olhar a quem. Vamos lá, qual é o nosso dever? Nós temos o dever que ele nos condena todos os dias, ele nos desafia todos os dias. Às vezes até sem querer a gente quebra ele, Amar ao próximo. Para o próximo da igreja. Essa é a base, mas tem um complemento, Perdoar. Também, perdoar também. Perdoar é fundamental. É um desafio diário, Perdoar é um desafio diário.
se enquadra naquela questão que a gente falou, né? Na lição que a gente falou anteriormente. Né? Enquanto você não aprende a perdoar é difícil. Quando você começa a pensar no perdão e começa a trabalhar o perdão, ele fica mais fácil. E depois você faz naturalmente. Mas é um caminho, é uma construção que necessariamente todos nós teremos que fazer. Não tem outro jeito. Porque o perdão é derivado do amor. Né? E nesse estágio que a gente está passando na Terra de evolução, de transição de multiplicações de provas para a regeneração, só passará para o próximo estágio, a próxima etapa, que ela já está sendo construída, então ela vai se consolidar daqui a mais alguns anos, e só estará matriculado nessa nova etapa, nesse novo estágio, quem estiver interessado, quem aderir espontaneamente o convite do amor. Quem não aderir espontaneamente o convite do amor estará auto-excluído para mundos anteriores, dificuldades, muito rudimentares, carentes de todos os tipos de comodidade que a gente tem hoje. Né? Então, o dever nos traz esse alerta, esse abrir de olhos. Né? Então, o dever, ele nos traz a questão da preocupação, sensibilidade com o próximo. Mas também nos traz a preocupação com outra questão fundamental, da lei de relação com os outros. O meu direito termina quando do outro começa. É isso que ele queria dizer. Né? O meu direito termina onde o outro começa. E o meu dever começa aonde? Onde termina o meu direito. Aí começa o meu dever. As pessoas confundem o dever com o direito com o dever. Né? E daí muitas vezes os atritos, daí muitas vezes a dificuldade de convivência, muitas vezes a reconciliação. Porque alguém precisa ceder para entender que o que não despertou de alguma forma na compreensão dessa relação, ele vai ter mais resistência de ceder. Quem já compreendeu tem mais condições e maturidade de ceder. Aí você habilita essa condição de convivência mais pacífica. Então, o dever é a atitude primária, primordial para o ser humano na Terra, para o homem encarnado. Aí nós estamos chegando numa fronteira, limite, onde quem não cumpre esse dever não passa para as lições seguintes. É a lição básica, necessária para ele estar de um mundo de provas e expiações. O mundo primitivo não era um mundo extraordinário, era um mundo violento, depois veio nossas expiações e provas, logo no início, né? O mal dominava o bem, dava projeção, a astúcia superava a inteligência. As pessoas às vezes confundem astúcia com inteligência. Astúcia é distorção da inteligência. É o que está acontecendo no nosso cenário mundial hoje. Astúcia é distorção da inteligência. Inteligência é quando a gente faz o bem. Fulano de tal é astuto, é malicioso, é maldoso, é capcioso, mas não é inteligente. Inteligente é quando a gente usa o que a gente sabe para fazer o bem. Uma diferença muito grande. Por isso que os pseudos inteligentes estão tendo muito problema. Né? Porque não é inteligência, é astúcia. E se é astúcia, tem que ser corrigida, tem que ser punida. Se não pelos homens, por Deus. Essa é a grande questão. Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos também inteligência em segundo plano. E inteligência em segundo plano significa experiência e herança de virtudes, e nem de maldade, nem de malícia. Essa é a grande questão. Então, o dever, há muitas pessoas que às vezes perguntam assim, né? Mas então o cristão ou espírita se torna uma pessoa muito ingênua e inocente, né? Quando ele não vê maldade nas coisas. Assim, não é isso, você não vê maldade nas coisas. Né? Vamos tomar como exemplo Jesus. Né? Jesus conhecia intimamente as nossas fraquezas e fragilidades, e ele acreditou na gente. Porque também ele se matriculou como homem no mundo. Não para receber lições, mas para passar lições como mestre que ele era do aprendizado espiritual que ele desenvolveu até a sua condição de puro espírito, né, ou de espírito angélico. Então ele reencarnou por misericórdia para nos repassar a lição. Então ele é o nosso exemplo. Né? Mas pelo fato de ele ser um espírito puro, não quer dizer que ele seja um espírito ingênuo, muito pelo contrário. Ele sabe, mas aquilo para ele serve como referência para identificar, para não ser envolvido em situações comprometedoras. Mas ele não usa para ele. Né? Então,
desenvolver essa visão crítica, como é que ele vai saber identificar onde é a maldade, onde é a malícia, onde é a desonestidade? Então a gente tem que desenvolver essa visão, saber analisar, ter esses olhos, mas não utilizar esse recurso da experiência de saber que você tem. Usar o outro lado, que é o lado do bem, que é o lado da virtude. Esses que não sabem usar o lado da virtude, eles caem do lado do mal, que é a astúcia, e não é a inteligência. Né? Então, na presunção da suposta inteligência, eles acabam caindo. Porque ela fascina a criatura, faz ela se julgar infalível, né? Faz ela se julgar sem qualquer suspeita. Então, ela cai por presunção, porque ela imagina que ela está acima de qualquer condição que possa desmascará-la. Por isso, que nessa presunção ela acaba caindo, pela fascinação, autofascinação. Quem comete erro geralmente cai na fascinação, porque ele sempre acha que ninguém sabe. Às vezes a pessoa sabe até infelizmente, né? Não, fulano está muita gente boa, não, uma pessoa bacana e tal, só tem virtudes e tal, mas vai omitindo, né? Eu sempre digo o seguinte: das virtudes, a mais complicada é a misericórdia. Porque quando a pessoa chega e fala assim, não, olha, você precisa corrigir isso, você precisa corrigir isso, você precisa corrigir isso, você precisa corrigir isso, você precisa corrigir isso. É muito melhor do que a pessoa passar um pano quente por cima. Quando ela passa um pano quente, a pessoa fica entregue à sua própria condição. Né? E quando ela está entregue à sua própria condição, ela pode ter uma série de desdobramentos dessa imperfeição que ela tem. Companhias espirituais indesejáveis, desenvolver pelo contato fruto doentio, doenças cardíacas, câncer, né? Degeneração celular em diversos órgãos do corpo. Né? Então ela pode desenvolver uma série de malefícios em razão do dever que ela não quer cumprir. Então a saúde, o equilíbrio e a felicidade é para quem cumpre o dever. Quem não cumpre o dever, logicamente, que tem uma vida muito mais sobrecarregada por ignorância de desconhecer a sua origem espiritual e por resistência, por não querer mudar o seu conceito de vida. E muitas vezes se diz feliz, quando na verdade não é. Ela está numa situação muito comprometida, mas não consegue enxergar a saída. Então ela acha que aquilo ali é felicidade quando não é. Né? Então é fundamental a gente saber que o dever, ele traz uma série de benefícios, mas o seu não cumprimento traz uma série de malefícios. É fundamental a gente compreender isso. Então vamos lá, nós falamos do dever. Né? Agora vamos falar da virtude. E aí? A maior virtude que nós precisamos ter na Terra? Quem sabe? Multiplicação de provas, muitos erros, muitos vícios, maldade. Qual é a maior virtude que nós precisamos ter na Terra? Nesse cenário atual, vamos colocar assim, nesse cenário atual. Moral. Moral? O amor. Caridade. Hã? Caridade. Caridade. Chegou perto. O que mais? Júlio está dormindo ou está pensando? Está pensando. Júlio demora muito a pensar. É um pensador profundo. Chega a dormir. Mas aí, qual é a maior virtude? Humildade. Humildade. Estou falando com relação às imperfeições e defeitos alheios. Qual é a maior virtude? Tolerância. Tolerância. Também. Todas elas são verdadeiras, mas tem uma que é mais marcante. A misericórdia. Chegou perto. Paciência. Passou um pouco mais perto. Compaixão. Piedade. Senão era não é. Piedade. Piedade. Né? Então, Allan Kardec coloca: um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor, consciente e inconscientemente. Então, no cenário atual que a gente está vivenciando, há muitas pessoas exigindo moral, condenando, mas não sabem que a melhor atitude é a atitude da piedade. Eu estava conversando com um advogado amigo meu, estava fazendo uma palestra esses dias na cidade próxima, interior, e teve uma palestra, ficamos conversando ali e tal. Eu falei assim: Paulo, gostei de uma coisa que você falou sobre a justiça com bondade. Eu gostei do que você falou. Eu tenho uma filha que é advogada, e ela falou o seguinte: pai, o que está acontecendo no mundo, sobretudo no Brasil hoje, é que as pessoas não querem justiça, as pessoas querem vingança. Porque a justiça não é para punir, a justiça é para corrigir. Não é? Só
pune aquele que é rebelde e incumprir a punição. Mas aquele que sabe que errou e sabe que aquela correção é para ele melhorar, ele vai sair daí melhor e vai se reintegrar à sociedade. Agora, aquele que é resistente, que não quer aprender a lição, ele vê como punição. Até porque ele quer fazer aquilo que ele continuou que ele estava fazendo antes e quer justificar aquilo que ele fez de errado. Ele não quer admitir o seu erro. Né? Eu falei, rapaz, que conceito profundo. Sua filha é espírita? Você não. Ela é uma boa pessoa. Uma pessoa justa, uma pessoa honrada. Por isso que eu gosto de espiritismo. Né? Ele inclui as informações. Ele soma as informações. E a gente encontra ressonância dentro da doutrina espírita. Está no último capítulo da Lei Morais. Né? A nossa lei de amor, justiça e caridade. A justiça está entre o amor e a caridade. Né? Então a justiça não pode ser implacável. Não pode ser para destruir. Ela tem que ter o amor e a caridade para regenerar. Né? Para educar. Para dar oportunidade de crescimento. A justiça é para isso. Nós estamos chegando lá. Né? É lógico que a sede precisa de contenções mais severas? Precisa, lógico que precisa. Mas não de desumanidade. É outra questão. Né? Porque quando eu trato o outro com desumanidade, eu sou igual a ele, não na ação que foi efetuada, mas no sentimento de vingança que eu coloco naquilo que eu quero penalizar o outro. Eu me torno igual. Lembra da mulher adúltera? Quando ele se apresentava para poder apedrejar a mulher adulta, que foi o que Jesus fez? Atira a primeira pedra que ele tivesse pecado. É o mesmo conceito. É o processo educativo. Dá oportunidade, compreender a situação. E se houver correção, que ela seja educativa. E não punitiva. O que acontece com a gente que não quer. Uma das apresentações do nosso planeta, você deve saber disso, são 3, quem sabe? As 3 definições do nosso planeta, que a gente se matricula aqui como aprendiz, desse uniforme orgânico, fisiológico, corporal. Quais são as 3 definições? Não vale pensar, tem que falar. Pessoa que fala muito, mas pensa muito. São muito filósofos, né? O pessoal é filósofo demais. Então vamos lá, quais são as 3 definições do nosso planeta? Eu já falei. Evolução. Jesus é mestre. Ele é mestre de onde? De quê? Mestre significa o quê? Ensina. Escola. Escola já achou, né? Então aqui é uma escola. Depois de preso que ele ia crescer, qual outra situação que prende a pessoa, mesmo que ela não queira? Ela vai ficar presa também. Isso qualquer um pode ficar. É de uma hora para outra. Enfermidade. Enfermidade. Pensou profundo, né? Agora ele acha a palavra. Enfermidade. A doença. Te prende na cama, te prende no hospital. E você não quer, você não consegue sair. Então, o nosso planeta também é um hospital. E qual a terceira definição? Que de certa forma pega todos nós de forma indireta. A gente quer sair, não quer ficar, aí vai para outro país e sai da cidade, vai para o campo, e sai do campo, vai para o interior ainda, e não adianta, você sempre tem um problema para resolver. Sempre uma questão para desvencilhar. Então você está sempre no contexto, no meio, por mais que você não queira, você está ali. Então qual é a definição que eu posso compreender essa questão? Desencarnado. Não, nós somos matéria, encarnado. A Terra também é um presídio, uma prisão. É um presídio, uma prisão. Então, os bem-intencionados também estão juntos com os mal-intencionados. Porque faz parte da evolução. Lembra quando Jesus falava do joio do trigo? Ele falava nesse sentido do joio do trigo. Porque tem aqueles que usam a astúcia, ou a sagacidade, mas não usam a inteligência. E nós que já passamos por esse tipo de experiência, também usamos a astúcia e a sagacidade, agora estamos aprendendo a usar a inteligência que nos diviniza para fazer o bem, com honestidade, com transparência. Então a gente serve de alguma forma como referência para esses que ainda não despertaram para essa realidade. Sempre alguém é exemplo para alguém. Jesus é exemplo máximo,
mas sempre alguém dizendo para alguém. Não tem como a gente fugir. As nossas palavras não são tão importantes quanto os nossos atos. Porque nas palavras a gente pode ser pego com contradição, agora no ato não. Na atitude não existe contradição, porque o ato é espontâneo, é o resultado do seu querer. Então o dever é algo muito profundo. Assim também como a virtude. Então os dois quase se misturam, o dever com a virtude. Porque o dever é a prática da virtude. E a virtude é uma atitude do dever. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, porque é uma determinação divina. Está lá no Evangelho. Quando Jesus fala, amai-vos, isso eu vos mando. Então a frase está no imperativo. No imperativo significa, é uma determinação. Eu posso não fazer, mas vou sofrer as consequências. Eu aplico ela na minha vida e tenho uma vida muito mais tranquila, com muito mais, menos turbulências, menos aflições, porque eu tiro um obstáculo para a situação difícil da minha existência. Então são escolhas que a gente faz. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Qual é uma outra questão dentro do homem no mundo que também é fundamental para que a gente possa crescer espiritualmente? Teria como dar dica aqui, se der dica você vai escolher muito rápido. Teria como dar dica. Hoje virou moda, né? Tem gente que para até por excesso, né? Virou moda. Eu, como já passei dos 50, o tal do Photoshop na internet engana todo mundo, né? O povo vai pensar que tentar lá sou eu, não sou eu, é o meu irmão da fotografia, né? Quem está aqui é o original, né? Mas todo mundo, ninguém quer mais ter Brastemp em casa não, todo mundo quer ter tanquinho agora, né? Todo mundo quer ter tanquinho, até terceira idade vai para a academia agora, né? Quer ter tanquinho também. Ninguém quer ter Brastemp mais de 18 quilos, né? 16 quilos, né? Todo mundo quer ter tanquinho, né? Mas cuidar do corpo do espírito é uma necessidade básica do ser humano, sabiam disso? Cuidar do corpo do espírito é uma necessidade básica do ser humano. O teu amigo que brinca assim, Paulo, tem amigos espíritas que cuidam muito mais do espírito do que do corpo, né? Porque são muito acima do peso, né? É verdade. É verdade, né? O cristão, ele, por obrigação e por consciência, ele vai cuidar do corpo e do espírito, porque ele sabe que precisa fazer isso. Não com excesso, com exagero, né? Mas ele vai cuidar do corpo e do espírito. Porque você vai ter mais desenvoltura, você vai ter mais condicionamento físico, você vai retardar as limitações e com isso você vai poder aplicar o seu tempo na causa do bem. É lógico, nesses casos, há exageros de pessoas que, por recomendação divina, o Evangelho é uma recomendação divina, tende para o excesso, para o exagero. Mas se até na religião as pessoas tendem ao excesso e exagero, pelo fanatismo, então é comum que as pessoas passem pela experiência para depois verificar que aquele excesso é desnecessário. Então ela volta para o equilíbrio. Mas o excesso é a vaidade, não é? Sim, a vaidade, a exposição, as coisas todas, né? Então, logicamente, isso leva aí a uma série de transtornos, das questões das correções plásticas, virou obsessão, as pessoas fazem porque imagina que tem uma imperfeição, e tem as coisas que são corretivas, faz porque você tem problema de saúde, problema circulatório, problema cardíaco, isso precisa fazer para poder não sofrer as consequências desse problema de saúde, isso é compreensível. No Livro dos Espíritos, a gente estava fazendo um estudo um tempo atrás, quando Allan Kardec, na Lei de Moraes, ele fala das questões relativas à lei do progresso. Aí tem uma questão lá que fala, não lembro agora exatamente o número, que fala das marcas que as pessoas fazem no corpo, isso é coisa desde antigamente, e que essas marcas eram como excesso, como se fossem tatuagens. Então as pessoas fazem por vaidade,
E essa vaidade dizia que é uma vaidade desnecessária, ou seja, você pode fazer aquilo que é estético, agora aquilo que é exagero, você tem liberdade de fazer, mas pode ser dispensável. Né? Então você tem liberdade para fazer tudo. Nas proibição do espiritismo. O exagero é que é uma coisa não recomendável. Né? Então a gente vê muitas pessoas tradicionais, às vezes, sem compreender que nós somos homens do mundo, a gente vivemos no mundo. A única coisa que nos diferencia é o sentimento, é a atitude. Agora, a atividade que eu desenvolvo como lazer, ou como esporte, ou entretenimento que eu tenho preferência, isso eu vou ter preferência como outras pessoas também terão, porque é a necessidade minha que eu estou na vida do corpo, na vida corporal. Jesus, quando estava cansado, o que ele fazia no final do dia? O que ele queria fazer? Geralmente, o que ele queria fazer no final do dia? Mas ele ia meditar aonde? No monte. Só no monte? Caramba, alpinista não. Mas ele ia meditar aonde? Geralmente. Só foi uma vez. E no monte só foi uma vez. Mas onde habitualmente ele ia? No mar da Galileia. A beira do mar. No mar da Galileia. Né? Então, era uma atividade que ele fazia de reflexão, de meditação. Então ele saía, outras vezes ia no lago de Cafarnaum. Né? Cafarnaum é o mar da Galileia. Mas são diferentes, né? São acessos diferentes. Subiu um monte, mas não era sempre, né? Não era sempre. Acho que foi 2 ou 3 vezes só. Então, a atividade física, corporal, ela favorece o espírito para que ele esteja bem. A ciência está descobrindo aí que a variação do humor, a irritabilidade, a impaciência, são questões relativas ao não investimento do ser no cuidado do corpo. Né? Nessa próxima etapa que a gente vai entrar, que é muita regeneração, tem um tópico lá que é muito interessante. Né? O homem ele terá conhecimento suficiente para gerenciar a sua própria saúde. Ele está começando a fazer isso. Né? A gente chama de automedicação. Né? É lógico que sempre vai ter um especialista, sempre vai ter alguém com conhecimento mais aprofundado, mas essas questões básicas que a gente passa na Terra, isso será superado com o tempo. Porque a gente precisa saber que cuidar do corpo também é uma necessidade, não apenas de sobrevivência, mas de oportunidade de crescimento espiritual. Quando eu não cuido do corpo, o que eu estou dizendo que eu estou fazendo? Vocês leram o livro Nosso Lar e também assistiram o filme Nosso Lar. O que Adriano foi considerado muito espiritual? Quando ele desencarnou? E o que foi que ele fez para ser considerado suicida? Desrespeitou o corpo. Sim, mas vamos em detalhes. Uma bebida alcoólica e mais. Facilitava a vida. E perdeu noite de sono, né? A seresta, a boemia. Né? E ele ficou quantos anos no umbral por causa disso? 8 anos. Matou alguém? Roubou alguém? Ficou 8 anos no umbral. Né? Então a gente não pensa muito nisso, essas questões. Né? Mas são fundamentais, são questões básicas. E é lógico que existem outras mais graves. Né? Mas cuidar do corpo e do espírito te leva a essa precaução com uma construção, uma herança espiritual grave, né? Comprometedora, né? Porque se a gente pudesse escolher, ninguém quer ir para o umbral, né? A gente quer ir direto para o nosso lado. Né? A pessoa pode dizer, não, eu não vou para o nosso lado. Bom, quem vai para o nosso lado vai para o umbral. Se não é de modéstia, você tem que ter um certo consenso, né? Olha, eu faço tudo para não ir para o umbral, né? Para lá eu não quero, né? Mas se ser o nosso lado vai ser melhor, né? Ou outra coluna espiritual vai ser melhor. Né? Então ninguém trabalha para a sua felicidade, isso é verdade. Ninguém vai para a sua felicidade. Eles não podem fazer uma troca. Né? Eu vou fazer uma troca. Né? Eu faço uma doação, eu participo da campanha, né? Eu ocultamente faço um bem para alguém, né? Porque eu quero resultado. Aí não, aí é uma troca. Tem que ser espontâneo. Né? Então quando a gente faz espontâneo, o resultado vem. Muito mais do que a gente imagina, como disse Jesus, né? Ele multiplica a 30, a 100 por 1, uma atitude do bem. Porque beneficia um leque de pessoas que a gente nem imagina quando a gente faz o bem. Tanto na esfera espiritual, quanto na realidade material. Então é fundamental a gente compreender esse processo, né? Que nos leva cada vez mais para essa interação com os homens na Terra. Mas uma outra questão colocada
nesse item, O Homem no Mundo, que eu achei assim, muito interessante. Quando Allan Kardec fala para a gente ser criaturas iguais às demais criaturas da Terra. Não tentar ser diferente dos outros. Né? Às vezes, a gente tenta ser igual, mas é difícil, né? Ainda mais que não foi vida agora, que não fuma, é complicado, muito complicado. A pessoa disse, é um profeta, chega lá, você não faz aquelas coisas que as pessoas querem fazer, você acaba ficando de escanteio, né? As pessoas te dão muita atenção porque você não está enturmado com os hábitos dele. Mas você não vai ser mesmo, né? Nem que fique lá 10 minutos, mas vai. Né? Então a gente tenta ser igual aos outros, porque não que a gente seja melhor do que os outros, né? Mas é porque a gente já sabe as consequências de maus hábitos. A gente já sabe as consequências de estar perdendo noite de sono. Então você tenta, mas você não vai se comprometer para poder agradar os outros. Né? Então a gente tenta. Mas Allan Kardec fala desse item, né, O Homem no Mundo, que a gente deve buscar algo que nos aproxime, né, que nos aprofunde as nossas relações com as outras pessoas, e não que nos afaste. Né? Então a gente lembra de Jesus, né? Ele foi naquelas bodas da cidade de Canaã, e chegou lá, ele praticamente tinha tomado nada, naquela época a situação social era totalmente diferente de hoje, mas como exemplo que ele deixou. Né? Então ele foi convidado para um casamento, foi. Né? Mas, quer dizer, ele participou, ele interagiu, né? Contou até aquela parada do casamento, né? De que o melhor vinho é o vinho capitoso, é o último vinho que chega porque é o primeiro, que é servido aos convidados, não é um vinho de boa qualidade, né? E o último vinho, que é a parte final, é o vinho de má qualidade. Então, ele deu um exemplo falando de casamento, né? Falando de longevidade, falando de relações conjugais, né? Dizendo que a etapa final é a etapa que você tem que investir mais, porque a etapa inicial é a etapa da paixão. É igual a vida social que você tem na amizade. Né? Quantos amigos que a gente tem que se perderam no tempo, eu tentei fazer contato com ele nesses dias, ele ficou meio por ali com esse meio, todo mais. Então você perde os interesses em comum com o tempo. Né? E você acaba construindo outras relações. Embora você, às vezes, tente guardar a proximidade com essas pessoas de antigas relações. Né? Mas, naturalmente, a gente é levado à renovação. E você acaba se juntando a pessoas que pensam como você pensa. Isso é inevitável. Né? Mas a gente não deve se isolar do contato comum. Muito pelo contrário. Convidou a gente para ir na celebração na igreja, vai lá. Convidou a gente para participar da campanha da comunidade, vai lá. Convidou a gente para alguma atividade da vida comunitária, vai lá. Porque assim a gente fica sendo conhecido. Né? As pessoas não ficam imaginando que a gente é algo fantástico. Né? Porque quando você fala em espírito, as pessoas imaginam tudo, né? Que a gente é, né? E nós somos pessoas comuns, pessoas fisiológicas, com um corpo, com necessidades, que precisa estudar, se qualificar, administrar o que ganha, né? Ter um patrimônio mínimo para poder sobreviver. Nós temos as mesmas necessidades de todos. A única diferença é o nosso modo de pensar. É a nossa interpretação da vida. É a maneira como a gente encara os problemas, como é que a gente vê como desafios e não como obstáculos. Então é fundamental a gente compreender essas questões. Né? O Chico Xavier ele tinha umas histórias assim, muito interessantes nesse conceito de vida do homem no mundo, que ele sempre dizia que nós somos aquilo que queremos ser. Nunca devemos ser aquilo que as pessoas querem. Ou nós somos aquilo que queremos saber, e não aquilo que as pessoas querem nos impor o seu saber. Então você mantém uma individualidade, mas você é seletivo naquilo que é útil para você, sem desprezar as informações dos demais. Né? Então a pessoa sabe que você tem uma convicção, que respeita a sua convicção. Você interage, você ouve, você participa, mas você mantém as suas convicções. Né? Allan Kardec, na época dele, lá em Paris, na época da básica da doutrina espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele usava um semanário chamado Revista Espírita. E ele colocou como subtítulo na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Muito interessante. Ele colocou Jornal de Estudos Psicológicos. Porque naquela época nem existia a cadeira de psicologia, a matéria de psicologia, não existia. Né? Ele já falou naquela época, Jornal de Estudos Psicológicos.
O Freud era contemporâneo dele, né? Sigmund Freud. Mas ainda não se tinha essa noção de psicanálise, de psicologia, e ele colocou lá, muita gente não percebeu, né? Jornal de Estudo Psicológico. Ou seja, o efeito da informação, o efeito da prática na nossa vida transforma a nossa psicologia, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso modo de ver o mundo, transforma o nosso jeito de ser para melhor. Essa é a grande questão. O caminho do homem no mundo é para a perfeição, não a perfeição imediata, mas o equilíbrio que vai levá-lo cada vez mais à perfeição. Ou seja, a escolha entre o bem e o mal, a escolha entre a sombra e a luz, a escolha entre o ódio e o amor. Ou seja, ele vai ter que fazer escolha. E quando ele consolida essa escolha, é como se fosse uma defensiva, uma fortaleza, onde ele se ampara para estar em contato com os demais. Né? Então, esse conceito é um conceito que foi trazido pelo Humberto de Campos no livro Boa Nova, quando ele fala das definições que os antigos companheiros que faziam oposição na época da doutrina espírita, né, descreviam quem era espírita, né, ou descrevia Jesus para os espíritas. Dizia que Jesus era a fortaleza do século. E ele conseguia entender muito bem esse conceito. Depois do mundo espiritual, que ele foi entender o que significava a fortaleza dos séculos. Por quê? Quando você absorve os conceitos de Jesus, de amor, de piedade, como nós falamos, né, que é um sentimento que deve estar fazendo parte das nossas cogitações e preocupações permanentemente, quando você traz para a sua intimidade esses conceitos, você automaticamente se renova. Você automaticamente muda a sua modo de enxergar a vida. Você automaticamente se torna mais brando, mais pacífico, menos apegado à matéria, né? Menos dado às questões materiais, porque automaticamente você acaba se sintonizando com a necessidade de retorno para o mundo espiritual. Nós entramos no mundo espiritual, mas vamos sair também do mundo espiritual. E muitos hábitos que desenvolvemos aqui na Terra, quando voltar para o mundo espiritual, não teremos mais acesso a mais direito. É fundamental a gente compreender isso. Então, o homem no mundo é um conceito desafiador. É de preparação do homem para se matricular na Terra e de preparação para ele se desprender para retornar para o mundo espiritual. Ou seja, há um círculo, vamos colocar assim, virtuoso, né? Quando se faz a escolha do dever e do bem. Né? Mas também se torna um círculo vicioso quando a criatura faz a opção pelo desequilíbrio, pela perseguição, pela sombra, pelo ódio. Aí tem um círculo vicioso, ele entra e sai na mesma situação de indigência moral, né? de resistência com o bem, e ele não consegue romper aquele círculo porque ele não renova a mentalidade. Ele vê aquilo como normalidade. Então, quando ele rompe aquele círculo, aí se transforma num círculo virtuoso. Muitas coisas que a gente não teremos mais no mundo espiritual. Né? Então, é fundamental entender esse conceito. Né? O que é que a gente aqui na Terra, quando voltar para o mundo espiritual, nós não teremos mais? Além do corpo, logicamente. O que é que nós não teremos mais? O nosso conceito final. Que talvez a gente queira. Pensa numa coisa que a gente gosta muito. Muito. A primeira. Pensaram? Qual é uma coisa que a gente gosta muito? Muito. Pensou? Não quer falar? No mundo espiritual não terá. A primeira coisa, né? Pensa a segunda coisa agora, que gosta muito. Também não terá. Hã? Pensa, que gosta muito. Muito mesmo, demais. Pensou? Vai falar? Não? No espiritual também não tem. Eu não estou lendo o pensamento, mas eu estou, né, fazendo aqui uma análise, né, do que é que nos prende a matéria. Né? Então é fundamental a gente compreender esse processo. Né? Já teve até no mundo espiritual greve, porque os espíritos lá queriam comer os alimentos que eram característicos que estavam na Terra. Fizeram greve lá. Você viu o nosso lado? Viu essa parte da greve? Ah, tá. Greve de comida não, greve pela comida, né? A primeira greve espiritual registrada, né, pela comida. Né?
desespero de alguns para chegar no mundo espiritual, né? Então vai ser complicado, né? É melhor se estender por agora, né? Para quando chegar lá não ter dificuldade, né? Eu estou começando a treinar já. Estou começando a treinar. Eu já comecei a treinar, né? Ficando mais frugal, né? E tal, modificando alguns hábitos, né? Então isso é fundamental. Mas tem uma lição essencial que Allan Kardec coloca nesse item, o homem no mundo, né? Que é gente que nunca se esqueça de se remeter ao Criador. Sempre que começar o dia, sempre que começar uma tarefa, sempre que for desenvolver alguma atividade, não se esquecer de se remeter ao Criador através da oração. Ou pedindo bênçãos para provar de êxito quando começar, ou agradecendo ao final da atividade quando terminar. Mas sempre se remeter ao Criador. Por quê? A prece é um laço de proximidade entre nós e Deus, na questão da paternidade ou de pai espiritual que ele é de todos nós. Ou seja, uma lembrança nossa de gratidão pela nossa criação por parte dele. E o êxito, ou a superação das dificuldades, ou a administração dos problemas e desafios, também fazem parte da gratidão pela compreensão do crescimento. Porque sem desafio a gente não cresce. Se a gente não tivesse desafio, a gente estaria morando nas cavernas. Até hoje. O que fez a gente chegar nesse estado que a gente está aqui hoje, porque nós aprendemos a conviver o desafio, aprendemos a aceitar o desafio e aprendemos a superar os desafios. E chegamos até aqui. E tem muito mais coisa para frente. Só que hoje eu não posso falar. A gente está evoluindo. Nós estamos crescendo espiritualmente. Então o conceito do homem é um conceito muito abstrato, né? Passageiro. Nós não seremos sempre da maneira como nós somos, nós estamos espiritualizando. E a doutrina espírita, ela tem o papel de espiritualizar o ser. Ou seja, substituir os conceitos materialistas, substituir os conceitos de sofrimento e dor pelos conceitos de esperança, pelos conceitos de felicidade, pelos conceitos de fé, de confiança em Deus, né? Mas não esquecer da lição principal que o item nos traz desse assunto homem no mundo, o sentimento de piedade. O sentimento de piedade. Porque sem piedade a gente pode se tornar tão bruto quanto o outro que necessita de piedade. Quem não precisa hoje, precisou ontem. E quem não precisa hoje, pode precisar amanhã. Porque o nível de sentimento de relação para os outros, ele sempre é necessário para a evolução. Então, nós tenhamos esse objetivo, esse foco, porque a vida é muito melhor do que ela está se apresentando hoje. Foi pior no passado, é melhor hoje e será muito melhor no futuro. Nós estamos construindo uma vida futura cada vez maior. Tá? Então, que Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia infinita, possa nos abençoar, nos fortalecer tanto os amigos espirituais, né? Esses que foram trazidos, convidados, acolhidos, para que pudessem participar conosco, como também os companheiros encarnados, que essas vibrações possam alcançar a vizinhança, né? Os lares, dos que aqui são assistidos, né? Dos que residem nas proximidades, que todos possam, de alguma forma, registrar essa sintonia, essa emanação de boas vibrações, e essa presença de Deus, irradiando a sua bondade e a sua misericórdia por todos os seres que são seus filhos na criação. Que nos abençoe agora sim.